Fala pessoal, então, professor Baraúna para mais uma aulinha. Nessa aulinha a gente vai falar da parte de citoplasma. E dentro de citoplasma, a parte de citoesqueleto, tá? Dentro de citoplasma, a parte de organela, aí ela já está em outra aulinha que vai estar por aqui, beleza? Então já tem lisossomo, retículo, Golgi, aí você procura e faz ela, tá certo? Mas essa aula em específico a gente vai ver citoplasma, a parte de citoesqueleto. Beleza? Então, obviamente que, primeiramente, a gente precisa definir o que é citoplasma e aloplasma. Isso aí é um saco, porque alguns autores misturam, botam alguma nomenclatura, outro bota outra. Mas vamos lá. Vamos usar a nomenclatura padrão. Citoplasma é a região entre a carioteca ou núcleo, para procarionte, nucleolo, não esquece disso, e a membrana. Então essa região é chamada de citoplasma. Ah, Bara, eu já ouvi dizer que isso na verdade é hialoplasma. Eu também, tá? Mas aí é aquela história, né? Não tem como a gente unificar essa informação, porque obviamente ocorrem essas divergências. E o hialoplasma, aí seria o conteúdo em gel que vai se encontrar dentro desse citoplasma. Poxa, mas a vida toda eu achei que citoplasma era o gel. É verdade. E hialoplasma, na verdade, era o... Então veja, vamos utilizar um padrão para a gente não ficar nessa lenga-lenga, porque senão cada um emite uma opinião, cada um usa um argumento, tá? Porque aí, horrível, né? Citoplasma é a região que vai estar delimitada entre carioteca e membrana, ou nucleóide e membrana. Por que nucleóide? Por conta de procarionte. Então lembrar que procarionte não tem núcleo, ele tem nucleóide. Então aquela região de nucleóide até a membrana vai ser chamada de citoplasma. Então essa é a região. O que está nessa região é chamado de hialoplasma. Esse hialoplasma, ele vai ser, no caso, um fluido que pode estar mais líquido e menos líquido, mais viscoso e menos viscoso. Vai depender da situação dele, que é o que a gente vai falar aqui, ok? Então dessa forma é importante você entender primeiramente o que é citoplasma e hialoplasma. Não estou sendo radical ao ponto de dizer que só existe essa definição. Se você for buscar em livro, no próprio Google mesmo, se você der um Google aí, você vai ver que a galera define de forma diferente, tá? Mas não tem problema. Por quê? Porque só é você ficar esperto na questão, porque você vai entender o que o elaborador está querendo fazer. A não ser que a questão seja mal feita. Às vezes o aluno reclama muito, Bara, questão mal feita e tal. A gente não tem muito o que fazer, tá? Infelizmente. Mas, se a questão for bem feita, você consegue entender o que é que o elaborador está falando. Beleza? Então vamos falar desse citoplasma e hialoplasma. Citoplasma região e hialoplasma o conteúdo que está nele, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui seria o seguinte. Nesse hialoplasma existe um processo dinâmico de transformação. Tá? Então ocorre um processo de quê? De polimerização e despolimerização proteica. E isso é muito importante. Lembra que polimerizar é como se fosse formar um colar de pérolas, tá? E despolimerizar é ir tirando as pérolas desse colar. Então o polímero ele é formado por um monômero a pérola. E aí, consequentemente, o colar seria o polímero, beleza? Então nesse caso, o que é que vai acontecer? A proteína, quanto mais ela polimeriza, maior ela vai ficando e mais denso vai ficando aquela região, aquela substância, né? Aquele fluido. E quanto mais ela despolimeriza, mais líquida, mais fluida ela vai se tornando. Então é importante você perceber que existe um nome para essa dinamicidade fluídica, que é o quê? Tixotropia. Então, quando a gente fala de tixotropia do hialoplasma, a gente está falando justamente da alternância entre dois estados. Quais são eles? Que seria o citosol, que seria um estado mais líquido, e o citogel, que seria um estado mais sólido ou semissólido. Lembrando, não vai ficar sólida, é claro, é óbvio, né? Se é uma célula dura, não existe. Mas ela é semissólida, então ela é mais gelatinosa. Então você tem citosol e citogel. Eles têm posicionamento dentro da célula que dá para caracterizar. Atenção! Lembra que procarionte não possui isso, porque ele não tem o citoesqueleto e, obviamente, ele não vai ter essa transformação de citosol, citogel. Tranquilo? E isso aí que a gente está falando são para as células eucariontes. Fechou? Então o que é que vai acontecer? Nesse caso, essa tixotropia permite a movimentação desse hialoplasma e, obviamente, do citoesqueleto. Então nessa figura, se a gente for observar, você vai ver que tem aqui, no caso, os dois estados, tá? Então tem um citosol e tem um citogel. Porém, isso está em locais diferentes na célula. Então observa aqui, ó, citogel ou plasmagel. Vai ser o quê? Ela vai estar na parte mais periférica da célula, mais próxima da membrana. No meio da célula, ou seja, na parte interior, nós temos o quê?
o citosol, o plasmazol. E aí esse plasmazol seria o endoplasma. Então nós temos agora essas nomenclaturas. Então cuidado, endoplasma está na parte mais interna da célula, vai ser no caso o citosol ou no caso o plasmazol, tá? E aí logicamente que ela é mais fluida, as partículas proteicas estão menores, e aí tá ligado. Quando a gente vai para o ectoplasma, aí você tem um plasma gel ou citogel. Então as partículas proteicas já estão maiores, mais densas, polimerizadas, e ali aquele fluido ele já não está com a viscosidade baixa, ele está com a viscosidade mais alta. Mas aí então veja, se a gente for parar para perceber a célula, na borda dela é gel, no interior dela é sol. Então a movimentação ela vai ser maior no interior do que na borda. E a borda em estado de gel, ou seja, mais gelatinoso, vai dar forma à célula, o que é muito bom. Tranquilo? Nessa outra imagem você já observa o seguinte, célula vegetal está mostrando um processo de ciclose, que é onde ocorre movimentação das organelas e, consequentemente, movimentação dos cloroplastos. Serve para ela posicionar melhor os cloroplastos para a recepção de luz e executar o processo de fotossíntese. Então você observa aqui o seguinte, ó, que eu tenho o citogel sem movimento, então lembra, proteínas mais densas, polimerizadas, grandes, mais gelatinoso, então sem movimento. E aqui eu já tenho o citosol em processo de quê? De movimentação. Então esse citosol, ele está em fluxo contínuo. Por quê? Porque ele é mais fluido, ele é mais líquido, então com viscosidade menor, então nesse caso as proteínas são menores e já vão dar esse movimento. Então isso é importantíssimo para a célula, ter esse tixotropismo do hialoplasma ou do citoplasma, tá? Tanto faz, como a gente já falou, não vamos radicalizar. Tranquilo? Então foram dois processos que a gente mostrou aqui. O primeiro foi a emissão de pseudópodo, eu não comentei porque a gente vai comentar detalhado mais na frente. E agora, esse processo de ciclose da célula vegetal. Célula animal tem ciclose, Bara? Tem, mas é tão lenta que não dá para você identificar tão facilmente, tá? É muito mais fácil na célula vegetal, né? Principalmente a alga, elódia e tal, que você consegue ter uma visualização mais evidente, tranquilo? Beleza? Uma questão importante para a gente, no caso, colocar, tá? Pouquíssimos autores falam disso em seus livros, tá? No ensino médio, eu estou falando do ensino médio, tá? Então essa aula é para o ensino médio, mas pouquíssimos autores falam disso. Veja, existem no citoplasma, aqui praticamente não dá para ver, está um pouquinho mais escurinho, mas não dá para ver. Mas aqui você já consegue ver, ó, grânulos, esses pontinhos pretos, dentro de uma célula. Então o que é isso? São substâncias que foram oxidadas ou reduzidas e, no caso, perderam sua capacidade funcional. Então, bioquimicamente, pode ser o quê? Pode ser um pigmento, pode ser um grânulozinho de lipídio, pode ser qualquer coisa que sofreu oxidação ou redução e não é mais utilizado. Só que a célula tem uma grande dificuldade de eliminação desse conteúdo. Por quê? Porque ele não está vesiculado. A gente sabe que a excreção celular ela é feita por vesícula. E isso aqui está dentro do hialoplasma. Então, quando isso acontece, obviamente, com o passar dos anos, as células vão acumulando esse tipo de substância, essas substâncias passam a se chamar de inclusões citoplasmáticas, tá? Esse foi o nome dado a essas substâncias que ficam inertes. Elas não têm mais função dentro do hialoplasma. Então, são as inclusões citoplasmáticas. Quando eu tenho um conjunto de inclusão citoplasmática, o que eu tenho, na verdade, é um plasma à parte, né? Esse plasma à parte é chamado de paraplasma. Então nós temos o hialoplasma e o paraplasma. Hialoplasma funcional e o paraplasma ele perdeu sua função por um processo de oxidação, redução de pigmento, de lipídio, né? Como os grânulos de lipofucsina, por exemplo, tem uma questão aí famosíssima, que aí todo mundo vai e comenta essa questão, e aí logicamente que ocorre nas células nervosas. Mas célula nervosa acumula os paraplasmas? Sim, toda célula na verdade. Quanto maior o metabolismo, maior será o seu paraplasma. Tá? Então, nesse caso, tenham muito cuidado com essa parte de paraplasma, ok? Então, inclusão citoplasmática é o nome da substância que não vai ter mais funcionalidade. O conjunto dela, paraplasma, é um plasma à parte, ok? Bom, gente, agora a gente vai para a parte de citoesqueleto. Então, quando a gente fala de citoesqueleto,
seriam os componentes proteicos que estão inseridos dentro do hieloplasma. Então a gente finalizou a parte de hieloplasma, citosol, citogel, e agora a gente vai para citoesqueleto. Veja, mais uma vez, citoesqueleto só vai existir em células eucariontes. Células procariontes não, tá? Esse processo de tixotropia não tem em procarionte. Procarionte tem hieloplasma, bara? Tem, mas é um hieloplasma bem simples, tá? O eucarionte é que tem essa complexidade do hieloplasma. Então, o citosol, o citogel e o citoesqueleto. Citoesqueleto, o nome já está dizendo, gente. Vê, citocélula, esqueleto, esqueleto. Então é o esqueleto da célula. Logicamente que ele tem diversas funções. É manutenção de forma, tá? É mudar a forma, permitir a deformidade da célula e voltar ao padrão normal. Então, quando a gente fala de citoesqueleto, a gente está falando, obviamente, do esqueleto que a célula possui. Só que esse esqueleto da célula ele é proteico, puramente proteico. Existe uma diversidade gigante de proteínas envolvidas nesse processo de formação do citoesqueleto. Nós vamos nos basear, mais uma vez, você já sabe, no ensino médio. Então a gente vai para as proteínas que o ensino médio está pedindo, tá certo? Então quando a gente vai para o citoesqueleto, o que é que nós temos? Nós temos 3 grupos de proteínas. Nós temos os microtúbulos, que são os maiores. Nós temos os filamentos intermediários, que são os intermediários, o nome já está dizendo, e nós temos os microfilamentos, que são os menorzinhos. Então, se a gente for ver a imagem, ele começa aqui, por exemplo, com a parte de quê? Cadê ele? Microtúbulos. Então, está aqui. Então, microtúbulos. Então, ele tem uma variação aí, aproximadamente, tá? De 25 nanômetros. Então, ele vai ter aqui aproximadamente 25 nanômetros. Aqui. Então, nesse caso, de 25 nanômetros, aproximadamente. Quando eu vou para um filamento intermediário, aí ele fica com 10, ou seja, entre 8 e 12 nanômetros. E quando eu vou para um microfilamento, ele fica em média com 7 nanômetros, que aí seria essa estrutura. Então, eu tenho esses 3 componentes. Então, vamos lá, microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos. 25 nanômetros, 10 nanômetros, de 8 a 12, e 7 nanômetros. Bara, eu preciso decorar isso? Não tem a menor necessidade de você decorar quantos nanômetros que tem cada um. Agora, claro que é importante que você saiba quem é o maior e quem é o menor. Beleza? A gente precisa estudar cada um deles, porque eles têm funções separadas. Eles funcionam numa dinamicidade conjunta. Por exemplo, a emissão de pseudópodes, né, movimento ameboide. Tem citoesqueleto, o citoesqueleto que vai ser trabalhado ali, ele é trabalhado com tubulina e com actina. Só que há uma predominância, então a gente precisa criar essa ideia. Vamos lá. Vamos do menor para o maior. Então se eu pegar aqui microfilamentos, então esses microfilamentos eles são formados de actina. Para a gente poder fazer uma alusão, um entendimento geral do processo, a gente vai dizer assim, a actina participa dos movimentos celulares que deformam a célula. Então tem movimento celular, por exemplo, vou pegar a mitocôndria, vou tirar daqui e vou colocar aqui. Eu não vou deformar a célula para isso acontecer. Agora, se eu for emitir um pseudópode no movimento ameboide, aí eu vou deformar a célula, porque ela vai emitir um pseudópode. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu uso actina. Músculo, né? Que tem muito, dá para anotar. Então, o que é que acontece? Quando eu vou falar de músculo, que você está fazendo o processo de movimento celular com deformação, eu vou atribuir esse processo à actina. Então, em resumo, actina, microfilamento, é quando você tem movimento celular com deformação, ou seja, com mudança da forma na célula. Tranquilo? Então, emissão de dendrito no neurônio, emissão do axônio no neurônio, tudo isso daí tem actina envolvida. Beleza? Então é muito interessante você fazer essa associação para você, obviamente, não ter problemas quando for distinguir as funções dessas proteínas do citoesqueleto. Beleza? Então vamos lá. Actina. Então a primeira coisa é o quê? Movimentos que deformam. Então contração muscular, emissão de pseudópode, emissão de dendrito, emissão de axônio, ok? Fora isso, a actina participa de uma especialização de membrana que seria a parte de microvelocidades. Então aquilo ali tem filamentos de actina que seguram as microvelocidades. Então é importante também decorar isso daí, ok? Outra coisa muito importante na actina, e aí tem que se ligar nisso, é durante o processo de divisão celular. Durante o processo de divisão celular, o que é que vai acontecer? Na célula animal, ela é centrípeta. Vai ocorrer um processo de quê? De contração e as células vão se dividir em duas. Esse processo de contração
forma-se um anel contrátil. Esse anel contrátil que está aparecendo aí, ele é justamente formado por actina. Então essa actina vai fazer com que ocorra uma força centrípeta no processo de citocinese e aí a célula ela vá obviamente fechando e fazendo com que essa célula vá se dividindo. Então esse anel contrátil que vai fazer essa separação da célula também é formado por actina. Veja que também deforma, né? Você tem uma célula aqui que ela vai se dividir em duas, então há uma deformação. Então, mais uma vez, esses microfilamentos de actina é quem vão participar, ok? Existe uma participação da actina que não deforma, que é a ciclose, aquela que a gente mostrou na célula vegetal, possivelmente está aparecendo a imagenzinha aí para você, e essa ciclose não deforma, é para a movimentação citoplasmática das organelas, principalmente em célula vegetal, e nesse caso é a actina quem faz. Então aí você tem que ter cuidado porque aí realmente a actina participa de um processo que não há deformidade celular. Então eu não posso dizer que 100% da participação de actina vai deformar a célula. Tranquilo? Beleza? Se a gente for agora, no caso, para os filamentos intermediários de queratina, tem um destaque importante aí. A queratina, ela é a proteína que é mais resistente, ela é mais firme, ela não despolimeriza e repolimeriza facilmente. Então, ela é que tem maior estado físico de manutenção, ou seja, é muito difícil a gente estar quebrando e formando ela, tá? Então, a durabilidade dela é muito maior. E, obviamente, que a resistência dela também é muito boa, justamente por conta disso, porque ela suporta esse peso. Então, se a gente for fazer um destaque aqui, a gente vai colocar microtúbulo como os mais fáceis de destruir e reconstruir, queratina a mais difícil de destruir e reconstruir. E o filamento, no caso, e o microfilamento de actina, ele vai ficar intermediário nessa questão. Cuidado, eu não estou dizendo que filamento intermediário é actina, repetindo. Citoesqueleto, microtúbulo é muito fácil de polimerizar e despolimerizar. A actina, ela é mais ou menos, e a queratina é a mais difícil, a mais durável. É a que a gente, no caso, quebra e reconstrói mais dificilmente. Então, ela tem, no caso, uma durabilidade maior. Resultado, sendo assim, a queratina, ela vai ser responsável pela manutenção da forma. Ela é uma proteína muito boa no processo de quê? De manter a forma celular. E aí eu posso atribuir várias funções à queratina, tá? Fora essa de manutenção da forma. Seria, no caso, a sustentação mecânica, essa que a gente acabou de falar. Então, a sustentação mecânica é importante porque a célula, obviamente, ela deforma. Então, se eu apertar aqui, eu estou deformando minhas células. Quando eu solto, elas voltam ao padrão normal. Então, a queratina devolve a forma dela. Então, sustentação mecânica é importante. Ela está presente nas junções celulares, então especializações de membrana responsáveis pela junção, como por exemplo desmossomos, tá? Então os desmossomos têm filamento de queratina e esses filamentos eles vão ajudar na adesão célula-célula. Queratina ela é produzida no nosso tecido epitelial para um processo chamado de queratinização das células. Então ela é importante para o processo de impermeabilização. Então é muito importante você lembrar disso. Logicamente que ela está dentro da célula e vai ficar matando aquela célula na camada córnea do tecido epidérmico. Ah, mas eu não lembro. Fica tranquilo, não tem problema. Mas é importante só você saber que ela é impermeabilizante, né? Então, nesse caso, ela vai ser utilizada para impermeabilizar na última camada da nossa pele, tá? E também é importante você perceber que no núcleo ela vai ter um local chamado de lâmina nuclear que sustenta a carioteca. Então, logicamente, que é só para aqueles que têm o núcleo organizado pela carioteca. Essa lâmina nuclear ela é formada por queratina, tá? Então, voltando, a gente pode dizer que essa queratina ou filamento intermediário de queratina, ele vai ser importante no processo de sustentação mecânica, presente nas junções celulares, que são, por exemplo, desmossomos, rigidez e impermeabilização, como, por exemplo, no tecido epitelial, a nossa pele, né? Então, você tem a epiderme, ela vai ter esse local de impermeabilização e presente na lâmina nuclear, que aí vai ser para a junção da carioteca. Perdão, junção não, para a sustentação da carioteca. Então, nesse caso, ela sustenta a carioteca. Então, ela é importante nesse aspecto e aí você vê que a queratina ela tem uma grande funcionalidade dentro do citoesqueleto. E por último, e não menos importante, obviamente, você tem os microtúbulos, que é aquele mais fácil de polimerizar e despolimerizar. Tem tubulina alfa, tubulina beta, e aí essas tubulinas elas vão polimerizando, né, alfa, beta, formando cilindros, né, que são os grandes cilindros.
E aí você tem, a partir desse microtúbulo, você tem fuso mitótico, que é o fuso da divisão, você tem os centríolos, né, que são formados também por tubulina, e aí, consequentemente, você tem outras estruturas celulares, tá? Mas vamos para a função desse microtúbulo. Esse microtúbulo também é importante para a forma celular. Então a forma da célula também vai ser designada pelo microtúbulo, porque ele obviamente é uma proteína de sustentação. Claro que se você pressionar, ele vai se desfazer facilmente, diferente da queratina, lembra? Então ele vai se desfazer facilmente, isso é importante. Ele é importante também, esse microtúbulo, para o quê? Posicionamento das organelas dentro da célula. Então, eu quero a mitocôndria aqui, quero o Golgi aqui, quero... Quem vai fazendo essa movimentação é o microtúbulo. Então a célula pega no movimento ixotrópico, né? E esse microtúbulo polimerizando, despolimerizando, por isso que ele é fácil, vai colocando as organelas no lugar que ela deve ficar. E aí ela vai conseguindo fazer essa organização celular. Veja que bacana. E, obviamente, sem falar que ele pode criar diversos canais citoplasmáticos, por ser túbulos, né? Então ele pode criar diversos canais citoplasmáticos. Claro que não vai passar um Golgi por dentro, mas pode passar o fluido, pode passar substâncias. E aí, consequentemente, você tem, obviamente, essas outras estruturas que a gente falou, fora todas essas funções. Você tem a formação de cílios e flagelos, que vai usar, no caso, tubulina. Você tem a formação do fuso acromático, ou fuso da divisão, que vai usar a tubulina. Você tem os centríolos, que são organelas que têm tubulina. E aí, consequentemente, há essa dinamicidade entre esse citoesqueleto, a parte de microtúbulo de tubulina, e essas estruturas que a gente acabou de falar. É importante ressaltar que esses microtúbulos de tubulina também podem, em alguns animais, como por exemplo o polvo, fazer o espalhamento do pigmento, fazendo com que ele obtenha a formatação de cores diferenciadas dependendo do substrato onde ele está. Então isso daí também é função do citoesqueleto, a parte de microtúbulo tubulina, tá? Então todo movimento, quase todo, vou explicar por quê. Todo movimento citoplasmático não deformante, ou seja, que não deforma a célula, eu vou atribuir ao microtúbulo tubulina. Que deforma a célula? Actina. Mantém a forma da célula, queratina junto com tubulina. Tranquilo? Então, se eu estou movimentando pigmento dentro da célula e ela não deforma, quem vai fazer isso é a tubulina. Então, por exemplo, nesse polvo, a parte de joga pigmento para um lado, joga pigmento para o outro, distribui igualmente, isso quem vai fazer é realmente a tubulina. Beleza? E para a gente encerrar a nossa aulinha, nós vamos aqui, no caso, falar dessa imagem que mostra aqui, no caso, um movimento ameboide, tá? Esse movimento ameboide seria a emissão de pseudópodes. Vale ressaltar para você que movimento ameboide não é só de ameba, ok? Logicamente que o nome ele vai ser batizado por conta disso, mas seria emissão de pseudópodes. Então eu digo, um leucócito exibe movimento ameboide? Sim, né? Parece estranho, mas sim, porque ele emite pseudópodes, tá? Os pseudópodes, na verdade, como a gente já falou em outra aulinha, a gente pensa que é sempre esses falsos pés que ele manda, mas existem pseudópodes de tamanho diferente, de forma diferente, então também tem que ter cuidado com isso daí, ok? Então nessa imagem o que é que a gente tem? Veja bem, nós temos a emissão de pseudópode por uma ameba, ou seja, um movimento ameboide. Se eu olhar aqui, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui esses microtúbulos e a actina viabilizando o movimento ameboide. Se você observar a imagem, você vai ver que, em primeiro, ocorre o deslocamento do citoplasma que leva os dímeros de actina para frente. Então, obviamente que isso daí é o citosol. Depois nós temos a polimerização de actina. Essa polimerização de actina vai ser o quê? Para manutenção dessa forma do pseudópode. Então veja, primeiro ele vai fluidificar, ou seja, ele vai tornar o citosol
mais fluido, né? Já é fluido, mas ele torna mais fluido. Depois ele emite esse pseudópode, vai ter os microtúbulos, polimeriza a actina para manutenção. Então a actina ela vai estar polimerizando, despolimerizando sim, mas para estar dando essa formatação do movimento. Aí você diz, poxa, Bara, mas aí é um movimento com deformação, não é actina? Veja, mas também tem tubulina. Mas a gente vai dizer assim, devido à actina, não tem problema, ok? Mas lembre-se que na dinamicidade do citoesqueleto, todos vão participar. Então é muito difícil você ter exclusivamente o movimento. Tudo bem, muscular, actina e miosina, beleza. Mas no geral, eles vão participar em conjunto, tá? Então existe prioritariamente a participação de uma proteína. Então, voltando para a figura, aí você tem o polímero da actina, ele vai rolar como essa esteira, então é ele quem faz esse rolamento da célula para que ocorra essa emissão do pseudópode, né? E por último, uma pequena projeção da membrana ajuda a célula a aderir à superfície. E aí esse pseudópode ele é emitido. Então você vê que tem participação dos microtúbulos, né? Você vê que tem participação da actina quando polimeriza e ela vai empurrando esse pseudópode. E aí depois ele vai reestruturando o microtúbulo, quase que não sai, o microtúbulo, e aí ele mantém essa forma do pseudópode. E quando ele quiser retrair o pseudópode, não tem problema não, ele desfaz os microtúbulos, pega a actina e rola de novo. E aí, consequentemente, ele desfaz esse pseudópode. Tranquilo? Bom, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Então essa aulinha de citoesqueleto. Essa é a aulinha que, obviamente, a galera acha um pouco chata porque tem esse decoreba, mas eu acho que vale a pena você, no caso, anotar essas informações e realmente estruturar no teu organograma aí de estudo, tá bom? Então, curte o canal, logicamente se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aulinha. Valeu!